Vamos falar um pouquinho do Vasco da Gama, que tem o seu maior ídolo aqui nesse programa. Roberto merece uma homenagem dentro do Vasco, tem que botar uma estátua do Roberto lá. Merece mesmo, Roberto. Você é uma referência como jogador do Vasco da Gama e o Vasco tem feito isso. O Alexandre, eu não vou negar, o Alexandre Campeiro tem recuperado, né? Os ídolos, os jogadores, trazendo todo mundo para dentro de novo. Maior ídolo da história do Vasco. Então, o Vasco tem que homenageá-lo. O Vasco tem que homenageá-lo. Eu não sou contra o Romário, até porque tem um baita de um jogador, uma figura humana maravilhosa. Mas ele foi homenageado no Vasco porque emprestou dinheiro pro Vasco. Na época, foi ou não foi? A estátua foi porque ele botou dinheiro emprestado dentro do Vasco quando ele jogava lá. Aí resolveram fazer uma homenagem para ele porque ele salvou de algum... Busca a história aí, não precisa eu ficar remoendo o passado. Agora, teve uma passagem no Vasco bacana? Teve até. Maravilhosa. Né? Uma passagem maravilhosa pelo Vasco, né? E merece. Passou, né? Quem não merece, né, ser homenageado? Foi homenageado. Mas aquela homenagem foi feita, não é pelo histórico dele dentro do Vasco, porque ele ajudou financeiramente aquele período do Vasco da Gama. Busca isso aí. Merece ter a estátua lá, como eu acho que o Flamengo também deveria colocar uma estátua para ele, pelo que ele representou na história do Flamengo. Agora, não homenagear o Roberto dentro do Vasco da Gama, né? Dentro da história, dentro do setor, sei lá, do museu lá do Vasco, da visitação do Vasco, dentro da loja de material esportivo, dentro da sede social, né? É uma falha que precisa ser corrigida. Tinha que ter uma estátua de bronze do Roberto. Do ídolo Roberto Dinamite. Isso, maior ídolo da história. O Fluminense colocou lá do Assis e do Oz, você entra lá na sede da Laranjeira, dá de cara com os dois lá. Homenagem aos dois lá, não fez o Fluminense? Do Assis e do Oz? Fez. Por que não faz o do Vasco do Roberto Dinamite? Fez do Garrincha no merece. Entendeu? Então tem que se fazer. Até pro Vasco também ativar esse setor de visitação lá em São Januário, que parece que não tem. A princípio não tem essa informação. A gente sabe que tem no Engenhão, que tem no Maracanã. A história linda que tem o Vasco, aquela sala de troféu que o Vasco tem, né? O que representa esse negócio. O que representa o Vasco, né? Na história do futebol brasileiro, principalmente no início, né? do futebol, o Vasco precisa ativar também esse setor de visitação e tal. Eu não me lembro se tem, pelo menos eu nunca a história tive do Vasco ela é muito linda, é muito bonita. Né? Não só a minha passagem, mas de outros grandes jogadores que jogaram no Vasco. Claro, mas você precisa ser homenageado pela história que você representa. A tua cara é a cara do Vasco da Gama como jogador. A gente não pode negar isso. Ninguém pode negar isso. Edilson, eu joguei 20 anos no Vasco. Como jogador, 15, você fez um dos gols mais bonitos do Maracanã. Eu não quero ser repetitivo aqui, daqui a pouco o Valdir, só porque foi em cima do Botafogo. Foi um dos gols mais bonitos do Maracanã, aquele em cima do Osmar, que até uma criança de 2 anos hoje já viu esse gol. Já viu esse gol, na verdade? Que passa toda hora. Você vai botar dos gols mais lindos do futebol brasileiro. Passa o seu gol. Estou citando um exemplo. Aqueles 5 gols em cima do Corinthians na sua volta da Espanha também foram 5 gols brilhantes. Né? Eu estou falando rápido. E teve um que me deixou muito chateado, que eu não preciso lembrar. Foi o de 500 também, em cima do meu... de falta, inclusive. Vamos botar as notícias no ar aqui do Vasco da Gama. Coloca aí. O Vasco está próximo de finalizar sua preparação em Atibaia. Amanhã, o clube retorna ao Rio de Janeiro após 10 dias no interior de São Paulo, onde realizou a pré-temporada já com os 8 jogadores contratados para 2019. Comandante em campo na reta final do Brasileirão, Maxi Lopes também assumiu um papel de liderança em Atibaia e sobrou até um trote para os meninos da base, que fizeram a primeira preparação deles como profissionais. O argentino raspou as cabeças de Rodrigo, Dudu, Hugo Borges, Moreski, Rafael França, Bruno Ritter e Cainandro, que entraram na brincadeira do atacante. A2. Tá muito bom esse corte. Tá muito bom, Max. Dá pra piorar? Com o clima leve e o técnico Alberto Valentim podendo dar continuidade ao trabalho que começou em 2018, o Vasco vai estrear no Campeonato Carioca contra o Madureira, no próximo sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Conselheiro Galvão, casa do tricolor suburbano. Legal isso, né? Mostra primeiro ele como ídolo hoje, que é o grande nome do time do Vasco da Gama, é o Maxi Lopes hoje, até pelo que ele apresentou dentro do campo. E entrosamento com a garotada, né? Aquele corte ali não vai sair na rua, né? Vai ter que raspar tudo, vai fazer um corte aqui no meio, né? É verdade. Aí teve que acabou tirando tudo, que é melhor careca do que com a faixa no meio cortada ali. Mas mostra, né, que ele, assim, ele traz para ele a garotada, né? Traz, né, Roberto? Uma liderança se uma conquista referência assim, pelo que ele fez dentro do campo e fora do campo também, os jogadores, principalmente mais jovens, né? Tem essa coisa de olhar um jogador que
já rodado, mas que mostrou nesse período, principalmente em 2018 no Vasco, foi um jogador importante para o Vasco, foi um jogador decisivo que evoluiu, né? A gente falava aqui com relação ao peso quando ele chegou, é verdade. Mas ele hoje é uma referência e é uma peça importantíssima para o Vasco no início do Campeonato Carioca. E foi uma grande surpresa, né, Ronaldo? Por ele ter passado pelo Grêmio e não ter tido, assim, uma sequência ou ter ficado muito tempo no Grêmio. Quando ele chegou no Vasco, a primeira imagem dele foi aquela imagem terrível. Parecia... Depois ele jogando, surpreendeu a todos nós. Ele foi o melhor centroavante, com exceção do Pedro, que machucou depois, que terminou no futebol carioca. Nós podemos dizer até nesse momento, porque os outros ainda vão jogar. Né? Mas foi uma grande surpresa, tecnicamente, o jeito dele. Uma surpresa positiva, muito positiva. O espírito de liderança dele, na minha opinião, foi fundamental. Porque, além da mídia dar muita força, aquela coisa toda, o Vasco cresceu um pouco com ele. Entendeu? E quando ele não jogava, você via que o time caía de rendimento. E ele jogando era outro. E ele trazia para si a responsabilidade. Então caiu nas graças da torcida. E sem dúvida alguma, essa matéria que foi ao ar, até o Roberto abordou também, ele abraçou os garotos, porque os garotos ficavam olhando para ele. E ele, em vez de ser aquele cara de não dar bola, de passar que nem um mascarado, não, ele ficou, deu força, apoiou os meninos. E ele caminha, apesar da idade, ele caminha para fazer um belo estadual, uma bela temporada, talvez melhor do que a do ano passado. Por que você acha isso? Acha isso também, Nélia? Sem sombra de dúvidas. Já está mais adaptado no clube? É um jogador que a gente viu, né, Edilson? Chegou e a gente sabe que quando o jogador chega e veste a camisa, a gente fala muito nisso aqui, principalmente os jogadores que vêm de fora, desde o momento que ele chegou no Vasco, ele vestiu a camisa do Vasco. Isso daí, para o torcedor, é importantíssimo. Hoje eu acho que é a referência do time do Vasco, é o principal jogador da equipe do Vasco, e mostrou isso com trabalho, com dedicação, até perante os jogadores mais novos, né? Eu também fui jogador saindo da categoria de base, indo para a equipe principal, e a gente tinha uma referência. E hoje, sem dúvida nenhuma, os meninos do Vasco que estão subindo para a equipe profissional têm a referência, sem dúvida nenhuma, no Martins. E o que você pode dizer? Isso é muito legal, sabe por quê? Porque você cria uma certa intimidade, coisa que antes o garoto que saía da base, ou o cara que estava iniciando, quando via um jogador, até o meu caso mesmo, entendeu? Uma referência, um jogador diferenciado, o cara que está ali, o garoto fica um pouco, não digo espantado, mas tem medo de chegar perto, de conversar e tal. Tímido, né? Então, quando ele abre essa porta para o diálogo e que traz para a brincadeira também, isso é algo bastante positivo para o time e para quem está convivendo com ele. Pelo menos mostra que o ambiente está leve, né, Valdir? Leve. Isso que é importante. Claro, e eu sou da mesma linha de raciocínio do Ronaldo. Para mim, ele vai brigar pela artilharia do Campeonato Estadual, porque ele está começando o ano zerado com os outros. Quer dizer, pegando uma condição física importante, diferente do que aconteceu quando ele chegou um pouquinho pesado e se destacou. E tem um detalhe importante, ele mostrou que é um grande profissional, porque ele teve um jogo que ele jogou aí com 4 pontos no pé. Jogou, fez uma proteção, mas jogou. É um jogador que eu gostaria de ver com a camisa do meu time, artilheiro, hein? Vai dar trabalho. Eu lembro que na época você falou que ele tinha mais pontos do que o Vasco no campeonato, né? Você falou isso. Tá legal. Você que gosta de sempre é engraçadinho. Foi destaque aqui, nós demos isso aqui, né? Que tem um jogador que encostava nele e saía, né? Ele não, com 4 pontos no pé, trabalhando para tentar jogar, para tentar salvar o Vasco. Foi contra o Ceará. Né? Nós falamos disso aqui o ano passado, foi bem lembrado pelo Valdir. Tem que destacar, porque o jogador é um jogador que se doa ao clube, que respeita a camisa, respeita os companheiros. E é o biotipo dele, né? Ele é o cara, todo mundo achou ele acima do peso, mas ele é forte também, mesmo no peso. Ele tem uma musculatura, tem coxa grossa, tem o físico, entendeu? Então, é o biotipo do jogador. Tem o cara que é sequinho, né? Mas tem o outro jogador que não, ele é forte, ele tem muita musculatura, mas não é que o cara esteja gordo, mas é o tipo de corpo. Legal. E ele vai jogar ao lado de um jogador que tecnicamente é limitado, mas que vai ajudá-lo muito, que chama-se o Ribamar, que é um jogador que cai pela lateral muito rápido. É muito rápido. É muito rápido, então vai ajudar ele. Okay. Bom, agora eu quero falar com você, meu amigo e minha amiga, que mora no estado do Rio de Janeiro.